tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chef Mancuso. Vamos para mais uma receita utilizando o nosso método Ser Feliz Fazendo Pão. Hoje é dia de preparar ele, olha aí, ó. Vamos fazer os donuts, pessoal. Isso mesmo, uma receita muito solicitada aqui nos comentários e hoje nós vamos fazer aqui no canal. Espero que vocês gostem. Hoje no canal Chef Mancuso, donuts. Vamos para a cozinha, vamos lá! Para a nossa receita vamos utilizar dois tipos de fermento. O fermento biológico seco é o fermento principal e o fermento natural ele entra como um pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão. Chefe, eu quero trabalhar somente com o fermento seco. Eu consigo fazer essa receita? Com certeza, pessoal. É só tirar o fermento natural da jogada e seguir o processo que nós vamos fazer aqui, tá? Aliás, não precisa aumentar a quantidade de fermento seco. Se você quiser trabalhar somente com o fermento natural, quem sai da receita é o fermento seco. E você segue todo o processo da fermentação logo. No nosso caso hoje, vamos utilizar a fermentação mista. Para a nossa receita temos aqui 300 gramas de farinha branca tipo 1, temos 3 gramas de fermento biológico seco, 40 gramas de açúcar, queremos um pão levemente adocicado, temos aqui uma unidade de ovo, 100 gramas de fermento natural já ativo, 140 ml de leite, 30 gramas de manteiga e 7 gramas de sal. Para o nosso método, vamos misturar os ingredientes secos, depois a gente vem com o líquido. O leite é o líquido variável, tá? Quando não tiver mais nada seco, nós vamos acrescentar a nossa manteiga e iniciamos a sova do nosso pão. Sovamos por 3 minutinhos, incluímos o sal e depois sovamos por mais 3 minutinhos, até a gente atingir a elasticidade necessária para a fermentação do nosso pão. Misturamos o fermento, o açúcar, escolhemos uma mão para ir na massa, a outra fica livre para colocar os ingredientes. Misturamos bem essa primeira parte, ó. Fazemos uma cavidade aqui e vamos começar a colocar o líquido da receita. Colocamos o ovo 100%, o fermento natural 100%, e o líquido é variável, ó. O leite é variável. Colocamos uma parte do leite e agora começamos a mistura aqui no meio, tá, pessoal? A gente não tira essa farinha que está em volta, ó. É importante porque a gente consegue sentir a hidratação da nossa massa. Se eu não fizer isso, colocar o ovo e misturar, depois colocar o leite, a minha massa vai ficando uma farofa e não é isso que a gente quer, né? A gente quer trabalhar com a massa mais lisa possível. Por isso que esse ponto aqui é muito importante, ó. Misturamos bem, colocamos mais um pouco do líquido e agora a gente vem tirando a farinha que está em volta, ó. E agora vamos misturando. Nesse ponto aqui a gente conta com a ajuda da nossa terceira mão, que é a nossa espátula, tá? Olha lá minha mão como está, ó. Então a gente tira o excesso de massa da mão e a gente verifica a umidade da massa. A gente vê se ainda está precisando de líquido. Olha lá, ó. Ainda tem ingredientes secos. Então a gente vai colocar o restante do líquido. E agora vamos continuar a nossa mistura. Muito bem, não temos mais nada seco, olha lá. Agora então a gente consegue incluir a nossa manteiga, ó. Manteiga eu gosto de deixar em temperatura ambiente, tá bom? E agora a gente tem que acreditar no processo. Vamos começar a mistura aqui, ó, e parece que não vai dar certo, né? Parece que vai precisar de um pouco de farinha. Mas não, pessoal. É só fazer a mistura que essa manteiga vai fazer parte da nossa massa, tá? Vamos lá! Muito bem, a nossa manteiga já faz parte da massa, olha lá, sem colocar nada de farinha, tá bom? E agora então a gente começa
a sova do nosso pão. Por que a gente sova o pão? A gente precisa desenvolver, pessoal, uma elasticidade nessa massa para segurar a fermentação. Olha como que ela está rasgando fácil, tá? Então agora a gente vai sovar por 3 minutinhos, depois nós vamos incluir o sal e sovar mais 3 minutinhos. E aí nós vamos conferir essa elasticidade novamente. Vamos lá! Já temos uma elasticidade mínima, ó. A massa já começou a ficar elástica. Após 3 minutos a gente vai colocar o nosso sal. A gente abre a massa e coloca o sal sem medo de ser feliz, tá? E continuamos a nossa sova por mais 3 minutos. Vamos lá! Muito bem, vamos conferir a elasticidade da nossa massa, ó. A gente já tem ela lisinha, né? Vamos pegar aqui a nossa espátula, tirar um pedaço. Sempre pegamos um pedaço um pouco maior, tá, pessoal? Porque se a gente pegar um pedaço pequeno, vai sempre rasgar. Daí a gente fala, chefe, eu não consigo chegar no ponto de véu da minha massa. Já faz 20 minutos e eu não consigo, ela tá rasgando sempre. Porque algumas pessoas pegam um pedaço pequeno, pessoal, e tentam abrir a massa assim, ó. Sempre vai rasgar, tá? Agora pegando um pedaço legal, ó. Agora a gente vai abrindo, deixando ela bem fininha e ela não rasga. Tá vendo a diferença, ó? Olha que legal, ó. Então em 6, 10 minutinhos a gente tem a sova do nosso pão, tá bom? Essa aqui, ó, essa elasticidade é a certeza de que o nosso pão vai fermentar adequadamente, tá? Então agora a gente vai fechar a nossa massa de novo e deixar ela descansar. Por que a gente tem que deixar descansar? Porque a gente ativou o glúten, ativou essa elasticidade. Se eu tentar modelar o meu pão agora, eu não vou conseguir, tá bom? Então agora a gente dá um beijinho na massa e deixa ela descansar por 20 minutos. Vamos lá! E após 20 minutos, vamos para a modelagem dos nossos donuts. O que nós vamos fazer, pessoal? Ó, nós vamos abrir agora aqui com essa massa uma placa, tá? Com 1 centímetro de altura, tá bom? E aí a gente vai vir com os cortadores e nós vamos cortar aqui, ó, os nossos donuts. Aí depois a massa que ficar aqui, ó, que sobrar, a gente vai juntar, sovar um pouquinho e deixar descansar novamente por 20 minutos. Aí depois a gente abre e continua cortando, tá? Nós vamos fazer esse processo até finalizar a nossa massa, tá bom? Então nós vamos fazer os donuts, que é a rosquinha, tá? Vamos aproveitar essa farinha aqui e vamos abrir a nossa massa. Vamos lá! Muito bem, temos a nossa massa aberta com 1 centímetro, olha lá, ó. Ela ficou aqui, pessoal, com 24 por 24, tá? Agora então nós vamos cortar os nossos donuts. Vamos lá. Para o corte dos nossos donuts, nós temos aqui 3 opções, ó. Temos esse cortador que é próprio para isso. Nós vamos cortar e já ficar com o furo aqui no meio. Temos esse aqui também que é próprio, olha lá. Já tem aqui o buraco, a gente aperta e fica a nossa rosquinha pronta. E aí, se você não tiver esses cortadores próprios, aí você pode pegar um aro tradicional. Nós vamos cortar e depois a gente vem aqui, ó, com essa parte aqui de um bico de confeitar, ó. E aí a gente vai tirar o meio, tá bom? Fazendo a nossa rosquinha. Vamos usar os 3 tipos agora, vamos lá. Vamos começar usando esse cortador, então a gente coloca aqui, ó, bem rente à massa, tá? O final da massa, pra gente aproveitar bem. E a gente aperta, olha lá, ó. Aperta. E aí nós temos a nossa rosquinha, ó. Esse é o meio que nós vamos utilizar. E aqui nós temos a rosquinha pronta. Olha lá que prático. Tá? Vamos deixar aqui do lado. E agora nós vamos utilizar esse cortador aqui, ó. Nós vamos fazer da mesma forma, tá? Apoiar aqui na ponta, ó. E aí a gente
aperta. Temos o meio e temos aqui a nossa rosquinha, olha lá. E agora, se eu não tiver nenhum cortador, a gente pega aqui, ó, esse aro, tá? É bem baratinho, tá, pessoal? Para comprar esse aro de plástico aqui, ó, não precisa ser de inox. Aí a gente apoia aqui, bem rente a massa também. E aí a gente aperta, ó. Tá? Agora a gente vem com esse bico de confeitar ou outra situação redonda. Marca o meio, olha lá. E aí a gente aperta. Esse é o meio, vai ficar aqui. E aqui nós temos a rosquinha. Olha lá. 3 formas para a gente cortar os nossos dentes, tá bom? Então agora nós vamos continuar cortando essa massa que já está aberta. Temos então os nossos donuts. Essa massa aqui, ó, como a gente combinou, nós vamos sovar ela novamente, tá? E deixar descansar. Eu não posso sovar ela e já tentar abrir, tá, pessoal? Por quê? Porque nós temos a elasticidade do glúten envolvido com a massa. Então eu tenho que misturar aqui, ó, esses recortes. Aí nós vamos deixar descansar por 20 minutos e aí depois nós vamos abrir. Chefe, mas vai dar diferença na fermentação. Tudo bem, pessoal, depois a gente finaliza esse processo e depois a gente finaliza esse outro. O que não pode é a gente tentar abrir ela com essa elasticidade ou também não utilizar essa parte da massa, né? A gente tem que usar a massa toda na nossa receita, tá bom? Ó, misturamos a massa, vamos colocar um plástico aqui em cima e deixar descansando por 20 minutos. Essas aqui nós já vamos colocar na assadeira. Vamos lá. Temos aqui uma assadeira que vai apoiar o nosso donuts na fermentação. E para esse apoio a gente também vai contar com um pedacinho de papel manteiga. Olha lá, ó. Cortamos aqui 12 por 12, tá? O tamanho do papel. Nós vamos colocar cada papel e uma rosquinha em cima desse papel. Por quê? Depois que fermentar, a gente vai levar para a panela com óleo quente dessa maneira aqui, ó. Nós vamos pegar esse papelzinho com a rosquinha aqui e nós vamos colocar dentro da panela. Assim fica mais fácil de eu trabalhar com a fritura dos donuts, tá bom? Então aqui nós temos 6, 8 rosquinhas. Vamos colocar aqui 8 papéis, ó. Para ajudar mais ainda, nós vamos jogar um pouco de farinha. E agora nós vamos colocar cada donuts em cima desse papelzinho. Agora nós vamos para a fermentação final. Vamos colocar um plástico aqui em cima, um pano de cozinha e levar para um local reservado. Em média, 40 minutos para a fermentação dos nossos donuts, tá? Vamos lá. Nossa massa descansou por mais 20 minutos. Agora então nós vamos abrir novamente. Sempre com 1 centímetro de altura, tá bom? Vamos lá. Temos a nossa massa aberta. Agora então nós vamos cortar, ó. Aqui nós vamos cortar mais 4 unidades, ó. Juntamos nossa massa de novo. Deixamos descansar agora por 10 minutinhos, tá? A quantidade de massa é pequena. Esses aqui nós vamos colocar na assadeira. Conseguimos cortar então mais 2 pedaços, olha lá. E sobrou esse pedacinho de massa aqui, tá bom? E agora nós vamos para a fermentação final desses donuts aqui, ó. Colocar um plástico, um pano de cozinha e levar para um local reservado também. Vamos lá. Nossos donuts estão fermentados, pessoal. Vamos agora para a fritura, tá?
Estamos pré-aquecendo uma panela com óleo. Eu gosto de utilizar o óleo neutro, tá? Pode ser o óleo de girassol, pode ser o óleo de milho, tá bom? E aí nós vamos deixar pré-aquecer por 150 graus em média. Se você tiver um termômetro legal, se não, a gente vai colocando um pedacinho de massa, aquele pedacinho de massa que sobrou, para a gente medir a temperatura. Não pode ser muito alta a temperatura do óleo, porque senão fica dourado por fora e fica cru por dentro, tá bom? Então nós vamos agora para a fritura dos nossos donuts. Vamos lá! Nossos donuts fritos, pessoal, olha lá que legal, ficaram bem leves, né, ó, bem bacaninha. Agora então nós vamos para a decoração, vamos fazer alguns com açúcar, alguns com chocolate, vamos lá. Para decorar com o açúcar, que é o clássico do donuts, aí nós vamos pegar ele do jeito que ele está e passar no açúcar cristal, tá bom? Fazendo dessa maneira aqui, ó. Tem algumas pessoas que utilizam o açúcar de confeiteiro, o açúcar gelado. Aqui na padaria a gente usa o açúcar cristal mesmo, tá bom? Ó. E temos o donut pronto. Vamos fazer isso com outros donuts. E para decoração com o chocolate, nós temos aqui, ó, a cobertura derretida, tá? Derretemos no micro-ondas. Vamos pegar aqui o nosso preparo, mergulhar no chocolate, colocar aqui. Daí eu vou escolher a cobertura. Nós temos aqui castanha de caju, nós temos o granulado, chocolate granulado, e nós temos a mistura desses dois aqui. Nós vamos fazer 2 unidades com cada sabor, tá bom? Ó? Então pegamos aqui o nosso preparo, viramos do contrário, apoiamos aqui, ó. E fazemos esse processo, ó, escorrendo bem, tá? Ó. Aí a gente vira, apoia aqui, e agora a gente coloca o sabor que a gente quer. E agora deixamos ele secar, tá? Vamos lá. Vamos fazer mais um. Finalizamos os donuts com chocolate. E vamos para o resultado final dos nossos donuts, pessoal. Muito leve pelo processo, né? Vamos ver como é que ele ficou por dentro. Olha lá que legal, bem assado, muito macio, né? Ó. Muito bacana. Esse é o método Ser Feliz Fazendo Pão. Finalizamos mais uma aula aqui no canal Chef Mancuso. Hoje foi dia dos donuts. Olha aí que coisa mais linda. Vamos experimentar um aqui, ó. Vamos lá. Muito leve, pessoal. Está bem assadinho. Olha lá que legal. E o sabor que você mais gostar para você colocar aqui, tá? Pode colocar o chocolate que você quiser, o confeito que você quiser, o donuts é seu.
tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, grande abraço, beijo, outro. Tchau, valeu pessoal, tchau, tchau.